Pai do Senhor, a todo o povo de Deus, boa noite a todos. Estou aqui com a primeira live no meu Facebook, né? Estou acostumado a fazer live, às vezes no Facebook da igreja, no YouTube. Agora estou aqui, primeira vez no meu Facebook. Bem-vindo todos os que estão aí assistindo, os que vão assistir também. Eu decidi trazer uma mensagem para vocês aqui de acordo com o que nós estamos vivendo hoje em dia, o que nós estamos passando. Tem muita pessoa passando por dificuldades, passando por problemas. E o tema que eu trago nesta noite é o que a Bíblia diz sobre a depressão. Porque eu estou vendo pessoas sofrendo por essa doença, às vezes de forma silenciosa. Pessoas que estão sofrendo sozinhos. Pessoas que às vezes não têm coragem de contar para alguém. Pessoas que não estão dispostas a ouvir. As pessoas que estão sofrendo por depressão. Sofrendo essa doença que muitas vezes é silenciosa. Uma doença que mata. Uma doença que faz a pessoa tirar a própria vida. E eu quero trazer essa mensagem para vocês aqui para te edificar. Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus, porque eu não sou nada. Eu estou aqui só como instrumento de Deus para a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sim, ele edifica, ele faz as coisas nas nossas vidas. E eu vou trazer para vocês aqui 2 conselhos importantíssimos. Ao longo da mensagem eu vou dar ênfase nesses 2 conselhos que eu vou te dar. E esses conselhos, desses conselhos é muito usado por psicólogos, muito usado por psiquiatras. E às vezes pode ajudar muito, pode edificar muito a vida de alguém. Às vezes uma pessoa que não está com depressão, de alguma forma ouvir essa mensagem, ouvir esses conselhos, vai poder aconselhar alguém que está com essa doença silenciosa. Muitas vezes uma doença que as pessoas têm preconceito dela. Antes de entrar na Bíblia, eu quero introduzir um pouquinho sobre a depressão. Existem vários tipos de depressão. Às vezes pode existir, tem muita gente que fala que depressão é demônio. Às vezes pode sim ser demônio, mas nem sempre é. Às vezes a pessoa que está envolvida com ocultismo, com magia negra, com bruxaria, ele pode vir a sofrer depressão, às vezes pela opressão demoníaca. Sim, pode acontecer. Às vezes a depressão pode acontecer com uma pessoa que nasceu desse jeito. Uma pessoa que nasceu sem uma vitamina que chama serotonina. Às vezes uma deficiência no corpo, no cérebro. A pessoa nasceu assim, desse jeito. Ela não tem culpa disso. Muitas vezes também a depressão pode ocorrer por causa de um pecado. Isso também pode acontecer. Às vezes uma pessoa comete um pecado, comete um adultério, comete qualquer pecado que seja, e ela fica com aquela pressão na cabeça, não consegue lidar com aquilo, com a culpa na cabeça, com o julgamento das pessoas. Ela não consegue lidar com aquilo e entra em depressão. Mas a depressão que eu quero falar aqui hoje é a depressão das pessoas que são cristãs, das pessoas que são de Deus. É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo, é possível uma pessoa cheia de Deus passar por essa doença, passar por depressão. E eu quero provar para vocês, dentro da palavra de Deus, que isso existe. Pessoas que são cheias do Espírito Santo passar por essa doença chamada depressão. Não é porque a pessoa é cristã que ela está livre disso, não. Porque às vezes a depressão ela não está no controle da pessoa. E eu digo que a pessoa que tem depressão ela é sim uma pessoa de Deus. Ela continua sendo uma pessoa de Deus. Porque aquilo não está nela. É uma luta. É como se você estivesse num campo de batalha. É como se você tivesse um ferimento. No campo de batalha, uma pessoa que perdeu uma parte da perna, às vezes ela está sofrendo tanta dor e não tem remédio lá naquele momento, não tem remédio para dar lá para aliviar a dor dela, que ela pensa na morte.
Às vezes a dor, o tamanho da dor é tão grande, a pessoa ela pensa na morte. Aquele soldado ferido, ele pensa na morte. Mas isso não significa que ela não é uma pessoa de Deus. Não significa que ela não possa tratar e ir no médico. Se esse soldado ferido tivesse um remédio lá para aliviar a dor dele, um amigo estivesse do lado dele, ele sem um pedaço da perna, o amigo dele chegasse e falou: tem um pouco de morfina aqui. Morfina é um remédio usado para aliviar a dor. Se ele tomasse a morfina, isso não seria pecado. Se você tem uma doença, não é pecado você procurar o médico. A gente tem que sempre procurar Deus, para Deus nos curar, tentar nos aliviar, mas caso não dê, você tem que procurar um médico. Se você está com uma gripe, você orou a Deus, não foi curado, Deus pode te curar através do médico. Porque a Bíblia diz que Deus dá inteligência para as pessoas, Deus dá inteligência para o médico, Deus dá inteligência para os farmacêuticos criarem remédios para curar a sua dor. Às vezes Deus vai curar através de um remédio. Às vezes o remédio pode ser que você não seja curado, mas ele vai ser usado para aliviar a sua dor, para aliviar aquele sofrimento que você está passando naquele momento. Então, não tem pecado nenhum a pessoa que está deprimida procurar um médico, procurar uma solução na medicina, continuar sendo meu irmão na fé do mesmo jeito. Eu vou continuar amando do mesmo jeito. Vai ser uma pessoa de Deus do mesmo jeito. Eu não tenho preconceito, mas na igreja você vai encontrar preconceito. Não existe igreja perfeita, sempre vai haver alguém que vai ter preconceito. Pessoas vão ter preconceito da sua vida, mas o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus sabe de você, porque Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está vivendo. As pessoas de fora não sabem, mas Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe a sua dor, Deus sabe que isso que você está sentindo, isso que você está sofrendo não vem de você. É uma dor incontrolável, mas Deus te entende. E agora eu vou provar para vocês, dentro da palavra de Deus, que existe homens de Deus que passaram por isso. E eu quero focar na vida de um homem chamado Jó. Existiam outros homens de Deus que passaram por isso, Moisés, Elias, um grande pregador também chamado Charles Spurgeon. Ele passou por um problema também parecido, ele tinha depressão e às vezes ele estava pregando no altar a palavra de Deus. Às vezes ele estava lá cheio do Espírito Santo, mas ele tinha crise de depressão, que ele precisava sair carregado lá do púlpito por causa dessas crises de depressão. Mas isso não significa que ele não é de Deus. É uma luta, é um soldado que está lutando, batalhando, e eu digo para vocês que estão passando por essa doença, não deixe de lutar. Não deixe de batalhar. Seja um soldado valente, lute contra a depressão, porque Deus ele está do seu lado. Por mais que estejam pessoas que não estejam do seu lado, mas Deus ele está do seu lado. E o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus pensa da sua vida. Não dê ouvidos para o ser humano. Às vezes mesmo uma pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pode lançar uma palavra contra a sua vida que vai te ferir, que vai te machucar. Porque nós não somos perfeitos. Mas Deus, ele pensa diferente, porque Deus vê o coração. Deus sabe a sua batalha. E eu quero trazer para vocês aqui na palavra de Deus. E tem 2 conselhos que quando eu chegar neles, eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção. Principalmente quem não tem depressão. Eu quero que vocês também prestem atenção nesses 2 versículos que eu vou ler. Eu não vou ler agora, ao longo da mensagem, na hora que chegar nesses 2 conselhos, eu vou dar uma ênfase nele, eu vou te falar. E não deixe de meditar nesse versículo na sua casa, não deixe de espalhar esses versículos. Eu vou falar um pouco sobre a vida de Jó. A Bíblia diz, em Jó capítulo 1, que Jó era um homem justo, reto, sincero e temente a Deus. Então Jó era um homem de Deus. A própria palavra diz que Jó era um homem justo, reto, sincero e temente a Deus. Aí o que aconteceu? Jó, Deus permitiu que ele fosse provado. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu tudo que tinha. Ele perdeu tudo. Imagina um pai de família com 10 filhos dentro do caixão.
enterrar 10 filhos num dia só. E além disso, ele perdeu tudo que tinha. E uma coisa que podia ajudar ele, uma pessoa que às vezes podia ajudar ele a aliviar a dor, era a esposa. A esposa ele não tinha perdido. Mas olha aqui o que diz em Jó capítulo 2, versículo 9. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa o seu Deus e morra. A pessoa que ele mais podia contar, que era a esposa dele, foi lá e começou a desprezar ele. Jó começou a entrar em depressão. E eu vou provar para vocês na palavra que Jó começou a entrar em depressão. Presta atenção aqui em Jó capítulo 3, versículo número 3. Olha o que Jó disse. Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vira escuridão. Aí depois no versículo 16, olha o que Jó diz. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Jó, ele estava desejando a morte. A situação que ele estava passando estava tão insuportável que ele começou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele disse que se a mãe dele tivesse um aborto às escondidas, seria melhor para ele. E olha que ele continua dizendo, em Jó capítulo 3, versículos número 20, porque os infelizes continuam vendo a luz, por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Agora presta atenção no final desses versículos. Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. Jó, ele estava desejando a morte mais do que as riquezas, pela situação que ele estava vivendo, pela situação que ele estava passando. Tem pessoas que se matam por causa de 10 reais. Tem pessoas que se matam por causa de riqueza, por causa de dinheiro. Jó, ele estava desejando mais a morte do que as riquezas. Olha a situação que Jó passou, olha a situação que Jó estava enfrentando. Olha a luta que Jó estava enfrentando. E isso não vinha dele. Isso não vinha de Jó, ele não tinha controle sobre isso. Eu acredito que se Jó orasse a Deus, fala, Deus me cura, Deus me tira dessa situação. Se Deus tivesse respondido ele naquele momento, teria virado para ele e falado assim, espera Jó, espera, que isso é uma provação. Você está sendo provado, mas isso vai passar. E eu digo para todos vocês que está passando por essa doença, isso vai passar. Isso vai passar. Como passou na vida de Jó, na sua vida também vai passar. Enquanto não passa, não tenha vergonha de pedir ajuda médica. Não tenha vergonha de procurar ajuda especializada de um psiquiatra, de um psicólogo cristão. Não tenha vergonha. Não importa o que Deus pensam de você. O que importa é o que Deus pensa. Eu estou do seu lado, Deus está do seu lado. Se você precisar de uma ajuda, precisar de um consolo, de um abraço, Deus está aí, eu estou aqui também. Tem pessoas para te ajudar. Só que no caso da vida de Jó, olha só o que aconteceu. Seguindo a palavra aqui, as pessoas que Jó podiam contar, que ele achava que podia contar, olha só o que aconteceu. Ele faz amigos de Jó, entre aspas, começou a conversar com ele. Jó pensou assim, esse homem é meu amigo, esse homem com certeza vai me ajudar a passar, a aliviar esse sofrimento. Porque os amigos, eles não podem curar a sua doença, mas os amigos podem te ajudar, te consolar, te aliviar. Mas olha o que aconteceu com ele faz. Olha o que ele faz, diz para Jó. Jó capítulo 4, versículo número 2. Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente, deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Agora presta atenção a partir do versículo 5. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche de esperança? Ao invés daquele amigo, ele faz chegar lá e dar uma palavra. Falar para Jó, não, você vai passar, Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar. Ele começou a questionar a fé de Jó.
É aquele tipo de amigo que vira para você e fala assim, mas você não tem fé? Você não é de Deus? Cadê a sua fé agora? Aquela pessoa que ao invés de te colocar para cima, ela te joga ainda mais para o fundo do poço. Olha o que Jó passou, olha a situação de Jó. Pessoas que eram para ajudar, para consolar, ajudou a jogar Jó ainda mais para o fundo do poço. Ele começou a dizer em outras palavras, falou, você não tem fé, cadê o seu Deus? Você não era um homem de Deus, que fazia coisas boas, que ajudava todo mundo, você não é um homem de Deus? Cadê o seu Deus agora? O amigo dele, que era para ajudar ele a passar por essa prova, ajudar a dar palavra de conforto, ele estava jogando Jó ainda mais para o fundo do poço. E olha o que diz Jó, depois da fala de Elifaz, olha o que Jó disse. Jó capítulo 6, versículo número 14. Diz assim, uma pessoa merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Sabe o que Jó estava dizendo aqui, meu irmão? Ele estava dizendo aqui, que mesmo se ele tivesse abandonado o Deus Todo-Poderoso, ele ainda assim merecia a compaixão dos amigos dele. Não era o caso de Jó. Jó não abandonou a Deus. Ele não abandonou. Mas mesmo se ele tivesse abandonado, o que Jesus nos ensina é a compaixão. Mesmo que Jó tivesse abandonado a Deus e ele estivesse deprimido, nós ainda assim teríamos que confortar ele. Nós ainda assim teríamos que animar a Jó a sair daquela situação. Nós teríamos que ajudar a Jó a sair daquela situação. Porque Jesus nos ensina a amar incondicionalmente. Não é porque a pessoa não é de Deus que você não tem que amar. Aí que você tem que amar ainda mais. Você tem que ajudar ele a passar por essa situação. Mesmo que ele tivesse pecado. O pecado que nós cometemos, nós temos que ir contra o pecado, mas o pecado, quando nós vamos contra ele, é para correção, é para corrigir o irmão e não para jogar ele para o fundo do poço. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Então, se você ama, você vai corrigir, não é para julgar a pessoa ainda mais para o fundo do poço. Você vai corrigir ela dos erros que ela está cometendo, é para você jogar ela para cima. É para que ela não piore a situação dela. O pecado não é para jogar a pessoa para o fundo do poço, não. Mas é para você ajudar ela a jogar ela para cima. A sair do lamaçal que ela está. Porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ama. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos que agir como Deus. Nós temos que agir como Jesus agiu. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Ajudar, estender as mãos e ajudar as pessoas a passarem por essa situação. E por tudo que Jó estava passando, ele tinha perdido 10 filhos. Perdido, a esposa foi contra ele. Perdeu tudo que tinha, os amigos contra ele. Aí Jó começa novamente a reclamar da vida. Presta atenção o que diz em Jó, capítulo 7, versículo número 3. Mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Olha aqui agora um sintoma da depressão. Em Jó, capítulo 7, versículo número 4. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico me perguntando, será que é a hora de levantar? Jó está dizendo aqui, que quando ele ia dormir, ele não conseguia, ele tinha insônia. Ele ficava rolando na cama, ele ficava se perguntando que hora que é, que eu vou ter que acordar, será que já é dia? Porque ele estava tendo insônia, porque ele estava deprimido, ele estava com depressão, ele estava passando essa situação difícil. Aí diz aqui no versículo 7, presta atenção. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará minha dor, então me espanta com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Aí no versículo 16, detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. No versículo 7 aqui, Jó disse que os olhos dele nunca mais verão a felicidade, porque Jó tinha perdido a esperança. Por tudo que Jó passou, os amigos jogando ele para baixo, Jó perdeu a esperança. Ele não acreditava mais em nada.
Às vezes tem pessoas que estão nessa situação, mas isso não vem delas. Isso não vem das pessoas que estão deprimidas. Isso é uma prova, é uma luta que elas estão passando que não estão no controle delas. Tente entender isso. As pessoas que não têm depressão, tente entender isso. Que as pessoas que estão passando por essa situação não têm o controle daquela situação. É uma prova, é uma luta que elas estão passando, que elas não têm o controle disso. Não julgue. Não julgue, porque a Bíblia diz que para quem julga será julgado. Sabe o que ela está passando. Tente entender isso. Jó estava nesse momento que ele não tinha esperança de mais nada. Eu não estou dizendo que o pensamento de Jó está certo, não. A pessoa que está deprimida, ela tem que lutar contra esses pensamentos negativos, contra os pensamentos ruins que te deixam para baixo. Lute contra isso. Lute, não se entregue à depressão. Não se entregue. Não é bom você ficar pensando essas coisas. Não é bom ficar pensando na morte. Mas saiba que Deus ele está ao seu lado para te fortalecer. Ele vai te dar força, ele vai te ajudar. Lute contra essa desesperança. Como a Bíblia diz, creia contra a esperança. Creia contra a esperança. E não bastasse isso, como Jó estava reclamando da vida, aí começou outro amigo de Jó a conversar com ele, um amigo chamado Bildade. Olha aqui o que diz em Jó, capítulo 8, versículo número 4. De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Olha para você ver o que o amigo, entre aspas, de Jó disse. Ele já estava passando por todo o sofrimento que ele estava passando. Aí ele virou e disse aqui que os filhos dele pecaram contra Deus. Por isso, eles mereciam o castigo que eles estavam sofrendo. Imagina para você ver uma cena. Você chegar num velório. Uma mãe, um pai, com 10 filhos no caixão. Aí alguém virar e falar, seus filhos estão mortos porque eles pecaram. A Bíblia diz em Provérbios que tem pessoa que quando fica em silêncio se passa por sábio. O silêncio é uma sabedoria. Tudo que Jó estava passando, ao invés dele dar uma palavra de conforto, porque ninguém é juiz, ninguém sabe quem que vai para o inferno. Só Deus é o juiz. Só Deus sabe o que está no coração das pessoas. Eu acredito que aquele ladrão que estava lá na cruz, muita gente já tinha virado para ele e falado, esse ladrão aí pecou a vida inteira, e ele está aí na cruz e ele vai para o inferno. Só que só Deus é o juiz. Jesus tinha dito que aquele ladrão ia entrar no céu e ele entrou. Porque só Deus é o juiz, nós não somos juiz para falar quem que vai para o inferno. Não adianta você virar para uma pessoa que está com depressão, falar que ela não é de Deus, falar que ela vai para o inferno, porque você não sabe o que está no coração dela. E Deus, ele não olha a aparência, ele olha o que está no coração. Porque Deus sabe, Deus entende as suas lutas. Deus sabe o que está dentro do seu coração. E não bastasse isso, olha o que o Bildade disse. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Agora presta atenção no que o Bildade diz aqui. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Olha o que o amigo, entre aspas, de Jó disse. Ele disse que Deus estava castigando ele menos do que ele merece. Eu acho que nem a pior pessoa do mundo merecia passar pelo que Jó passou. Foi uma grande provação ainda. Ele vira e fala que ele está sendo castigado menos do que ele merece. Olha para você ver que palavra que o amigo está dando para o Jó para jogar ele ainda mais para o fundo do poço. Para deixar ele ainda mais caído. Um amigo, entre aspas. E quanta gente não é assim na sua vida? Quanta gente não vira para você e fala que quando você está passando uma luta, uma provação, eles não viram para você e falam, não, isso aí é por causa do seu pecado. Cadê o seu Deus? Seu Deus não cura, cadê o seu Deus? Mas tem situações que não é para Deus curar. Tem situações que é para você passar. A provação de Jó, Deus provou Jó. Vocês vão ver aqui na frente, eu vou falar o motivo da provação de Deus, porque Deus usa o sofrimento para nos purificar. Deus usa o sofrimento para nos tornar pessoas melhores, para extrair o melhor de nós. Vocês vão ver aqui na frente.
Mas agora eu cheguei na parte que eu queria. A parte mais importante dessa pregação. E eu quero dar ênfase aqui em 2 versículos. 2 versículos que vão servir para a vida das pessoas que têm depressão e para a vida das pessoas que não têm depressão. Presta atenção. No primeiro versículo que eu vou ler, em Jó capítulo 21 e versículo de número 2. Jó capítulo 21 e versículo de número 2. Esse conselho, esse versículo aqui, e psiquiatras usam ele como conselho. Só que às vezes alguns psicólogos, alguns psiquiatras, eles tomam esse conselho como se fosse um conselho deles. Eles dão a glória para eles, mas a glória é toda de Deus. O conselho veio de Jó, inspirado por Deus. Então é um conselho direto do trono de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Para quem está enfrentando essa situação na família, às vezes tem um filho seu que está passando por isso, às vezes tem um parente seu que está passando pela depressão. Olha o que Jó diz. Essa tradução aqui é a tradução na nova linguagem de hoje. Quem quiser abrir a palavra de Deus na nova tradução da linguagem de hoje, olha o que diz. Presta muita atenção nesse versículo. Jó dizendo, é Jó que está falando aqui, ó. O melhor consolo, ele está falando aqui para os amigos dele. O melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Olha o que Jó estava dizendo. É um conselho de psiquiatras, é um conselho de psicólogos. A pessoa que está com depressão, ela sabe que você não pode curar a dor dela. Mas Jó está dizendo aqui, ó, que o melhor consolo que vocês podem mudar é escutar. A pessoa que está com depressão, às vezes ela quer o seu ouvido. Ela quer que você escute. A palavra, quando está dizendo consolo aqui, a palavra consolo, ela significa alívio. Um dos significados da palavra consolo significa alívio. Então um amigo, um ouvido, é como se fosse um remédio para a pessoa que está com depressão. Então, às vezes, tudo que a pessoa quer dos parentes, dos pais, dos irmãos da igreja, é que você escute com atenção. Tenha paciência, ouça essa pessoa. Às vezes você não vai saber o que falar para ela, mas ela às vezes não quer o seu conselho, ela quer o seu ouvido. Se você tiver um conselho bom para dar, que não seja igual aos amigos de Jó, dê um conselho também. É o que nós podemos fazer. A cura só vem de Deus. Mas o consolo que é o alívio, ele vem de nós. Os irmãos, os parentes, os pais, os filhos. O consolo vem de nós. É isso que nós podemos dar para uma pessoa que tem depressão. Se nós podemos fazer isso, se essa é a nossa parte, então vamos fazer. Vamos dar o nosso ouvido, escutar com atenção as palavras que eles têm a dizer. Porque depois não adianta chorar. Depois as pessoas têm ouvido para tantas coisas. Às vezes têm ouvido para o Jornal Nacional, têm ouvido para ouvir o que fala lá nas séries do Netflix, nos vídeos do YouTube, do Facebook, e não está ouvido para ouvir uma pessoa que está com depressão, um parente, seu filho. Às vezes, no dia que você tiver ouvido, pode ser tarde demais. Essa pessoa pode ceifar a sua vida. Tem pessoas que, às vezes, querem desabafar, querem aliviar. Pessoas que estão sentindo tanta dor que elas precisam desabafar, precisam aliviar. Mas um conselho que eu dou para as pessoas que estão com depressão: não alivia, não desabafa com qualquer pessoa. Porque tem pessoas que vão te julgar. Então tem pessoas que vão falar que você é fraco, que você não tem fé, que você não é de Deus, e pode piorar ainda mais a situação. Procure pessoas de confiança, pessoas que vão te entender, que vão pelo menos suportar o que você está passando, que vão ter um ouvido para te ouvir com paciência, com atenção. Não conta para qualquer pessoa não, porque não é todo mundo que pode te ajudar. Conte para pessoas de confiança. Pessoas que vão te entender. Esse conselho de psicólogos e psiquiatras. Que psicólogos e psiquiatras dão. Mas é um conselho
que vem de Deus. Eles usam como se fosse deles, mas esse conselho vem de Deus. Então eu vou ler novamente esse versículo para você nunca mais esquecer. O melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Jó estava dizendo aqui, que o melhor consolo é andar, escutar com atenção o que ele estava dizendo. Depois eles podiam zombar dele. Eu acredito que quando Jó estava falando com aqueles amigos, entre aspas, dele, os amigos, antes de Jó, quando Jó estava falando, deve que os amigos faziam as caras assim. Deve que baixinhas falar, não sei não, acho que você não é de Deus não. Ah, sei lá. Você está passando aí, sei lá. Eles não escutavam, aqui está pedindo atenção. Escuta com atenção o que essas pessoas querem dizer. O psicólogo Augusto Cury diz que a pessoa que está deprimida e quer se matar, ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor. Ele quer matar aquela dor que ele está sentindo. Às vezes a pessoa quer viver, mas ela está sentindo tanta dor que ela quer matar a sua dor. E às vezes o seu ouvido vai servir como se fosse um remédio. O seu ouvido vai servir como se fosse um consolo, um alívio para essa pessoa. A pessoa, vidas podem ser salvas através do seu ouvido. Se você escutar com atenção o que eles querem dizer, vidas podem ser salvas. Então, as pessoas que estão com depressão precisam de ter a máxima atenção da sua vida. A máxima atenção que você pode dar, vai lá e dê. Ouça as palavras delas. Agora o segundo conselho que eu quero te dar está aqui em Jó, capítulo 16, e versículo de número 19. O próprio Jó dizendo: eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Jó está dizendo aqui que ele se voltou para Deus com lágrimas nos olhos. Quando você estiver no seu quarto, ore, peça a Deus. Deságue em Deus. Chore para Deus. Se joga no chão, grita. Desabafe para Deus. Conte para Deus os teus problemas. Conte para Deus a tua dor. Porque Ele sim é o único que vai te entender 100% o que você está passando. Talvez as outras pessoas, mesmo as pessoas que são seus amigos de verdade, às vezes eles não vão entender inteiramente o que você está passando. Mas Deus sim, Ele vai entender. E Deus sim é o que pode te dar a cura. Como eu disse, às vezes tem situação que não são para Deus curar. Tem situação que são para nós passarmos. Nós temos que passar por esse período de sofrimento. Nós temos que passar por esse período difícil, período de sofrimento, por causa de uma coisa. Aí apareceu na vida de Jó um amigo dele, chamado Eliú. E esse amigo de Jó, Eliú, era o único dos amigos dele que deu bons conselhos para Jó. Era o único dos amigos dele que deu conselho de Deus, conselho bom para ele. E olha para você ver o que o Eliú diz para Jó. Em Jó capítulo 36, versículo número 15. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. O Eliú diz para o Jó aqui que Deus ele nos ensina através do sofrimento. Esse sofrimento que você está passando, Deus está te ensinando. Deus está extraindo o melhor da sua vida. Quando o azeite é feito, a azeitona é espremida. Às vezes Deus está te espremendo para que extraia, para que saia o melhor de você. Quando a azeitona é espremida, o azeite sai, o azeite puro. Pode ter certeza que quando isso passar, e vai passar, o melhor de você será extraído por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos ensina através do sofrimento. E usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então, se você está aflito, se você está sofrendo, tem tempo de sofrimento que é para você passar essa prova. Às vezes Deus não vai te tirar dela agora.
como aconteceu na vida de Jó. Tem alguns estudiosos aqui que dizem que os sofrimentos de Jó, eles duraram aproximadamente 1 ano. E como eu disse anteriormente aqui, que às vezes se Jó tivesse orado a Deus, falar: Deus, me tira desse sofrimento. Talvez Deus teria virado para ele e falado assim, ó: eu estou te ensinando por meio do sofrimento, Jó. Isso aí você tem que passar. Isso aí você tem que passar. Porque vai te tornar uma pessoa melhor. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Mas Deus, ele está te sustentando. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está te sustentando. Ainda que você ache que não vai aguentar, ainda que você grite, que você chore, mas Deus vai te sustentar. Deus vai te dar a força necessária para passar. Só não abandone a Deus. Não abandone a Deus. Esse sofrimento, você não tem culpa dele. Esse sofrimento que as pessoas deprimidas passam, elas não têm culpa. É uma situação que vem. Elas não têm o controle. Não tem esse controle. Mas Deus, ele vai te ajudar a passar. Ele vai te ajudar. Não tome decisões precipitadas. Não tente suicídio. Que te amam. Às vezes os seus parentes que estão aí, você acha que eles não te amam. Eles te amam sim. Às vezes eles não conseguem demonstrar. Os irmãos da igreja te amam. As pessoas que estão próximas de você te amam. Do jeito deles. Mas eles te amam. Às vezes não conseguem demonstrar. Mas eles te amam sim. Deus te ama. E às vezes, se você tirar a própria vida, as pessoas que estão próximas de você vão se sentir culpadas. Talvez eles também vão querer tirar a própria vida depois, por causa que você tirou. Eles vão se sentir culpadas. Vão se sentir que não fizeram o que poderiam ter feito. Quando você morre, quando você tira a sua própria vida, parte das outras pessoas também morrem. Então não tire a sua própria vida. Se você está tendo pensamentos de morte como Jó teve, se volte para Deus, desabafe com alguém. Desabafe primeiramente com Deus. Conte para Deus o que você está passando. Se precisar, grita, chora. Role no chão. E desabafe com alguém também. Desabafe com alguém que tem capacidade para te ouvir, para te dar um conselho, para te ajudar a passar. Pessoas que vão estar do seu lado, independente do que acontecer. Então não pense em tirar a sua própria vida. Em Jó, capítulo 42, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora pegam 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereça como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Você vê, os amigos de Jó, entre aspas, que deram conselhos maldosos para ele. Eu digo para vocês que às vezes tem amigos, entre aspas, de vocês, que deram conselhos maldosos para vocês. Conselhos que te deixaram para baixo, que te jogaram ainda mais para o fundo do poço. Não tenha raiva deles. Talvez eles não saibam o que estão fazendo. Porque Deus estava dizendo aqui para os 3 amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, que deram conselhos ruins para Jó. Ele estava dizendo aqui, ó: não os castigarei como merecem. Quer dizer, eles mereciam ser castigados. Eles mereciam. Mas nós também somos falhos. Às vezes a gente merece ser castigado. Mas Deus teve misericórdia desses 3 amigos de Jó. Ainda que eles merecessem ser castigados, Deus teve misericórdia. E a Bíblia diz aqui que o próprio Jó orou por eles. Esse é um conselho que Jesus Cristo nos deu. Orai pelos seus inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém falando conselhos maldosos contra a sua vida, ore por ele como Jó orou. Porque talvez eles não sabem o que estão fazendo.
Talvez não seja maldade no coração deles. Talvez eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão falando isso sem saber o que estão fazendo. Então, ore por eles como Jó orou. E a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Quer dizer, a depressão de Jó passou. Estudiosos dizem que foi mais ou menos aproximadamente 1 ano o sofrimento de Jó. Então passou. Às vezes tem pessoas que podem demorar mais, tem pessoas que podem demorar menos, mas o que importa é o que vai passar. E o que importa é que Deus vai te sustentar. Ele vai segurar nas suas mãos e vai te dar força, te ajudar a passar por essa situação. Pode ter certeza disso. Pense, olhe com os olhos de Deus. Não deixe que o ser humano te desanime através de uma palavra. Porque aqui, na palavra de Deus, a gente pode ver que Jó tinha 3 amigos que aconselharam ele ao contrário, que jogaram ele para baixo. Mas ele tinha um amigo que o ajudou, que é o Eliú. Ele tinha esse amigo. Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Pode ter certeza disso. Deus vai te ajudar a passar. Às vezes Deus vai levantar alguém para te ajudar a passar por isso. E para finalizar, eu queria ler um salmo agora, de outro homem de Deus que passou situação parecida. Salmos de número 13. O salmo de Davi, olha o que diz. Ó Senhor Deus, até quando se esquecerá de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me força novamente para que eu morra. Esse é um salmo de Davi. A Bíblia diz que Deus chamou Davi como um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Ele chegou a dizer para Deus, até quando se esquecerá de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Para você ver que homens e mulheres, segundo o coração de Deus, também passam por isso. Mas na vida de Jó, na vida de Davi, passou, vai passar. O que você não pode deixar de ter é esperança. O que você não pode deixar é de crer que isso vai passar e que Deus vai te sustentar. A dor pode ser muito grande, pode ser insuportável, mas o seu Deus, ele é maior do que a sua dor. O seu Deus é maior que tudo. Ele te sustenta e te levanta. Então creia que essa situação vai passar, que a sua depressão vai passar, independente do que seja. Essa mensagem que eu tinha para trazer para cada um de vocês. Eu peço a vocês que compartilhem essa mensagem para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Porque eu sei que essa palavra pode ajudar a salvar muitas pessoas, pode ajudar a salvar vidas. Pessoas que às vezes estão prestes a tirar a sua vida. Às vezes uma pessoa que está do lado dela ouve essa mensagem, dá o ouvido para ela. E essa pessoa deixa de tirar a sua própria vida. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar essa mensagem, para que ela chegue ao maior número possível de pessoas. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe essa mensagem no coração de cada pessoa. Amém? Então vamos estar orando agora. Eu vou estar fazendo uma oração pela sua vida, para que Deus esteja te ajudando a passar por essa situação, passar pela depressão, ou pessoas que não têm depressão, que Deus esteja te dando sabedoria para lidar com as pessoas que estejam deprimidas. Então vamos entrar em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar essa mensagem no coração de cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que vai ser alcançada, ó Deus. Que o Senhor esteja demonstrando o teu grande amor que o Senhor tem pela vida das pessoas que estão passando pela depressão, ó Deus. Pelas pessoas que estão deprimidas, ó Deus. O Senhor entra agora em cada casa, cada pessoa que assistir essa mensagem, Deus. Ajuda elas, dê força, ó Deus. Dê segurança, Deus. Em nome de Jesus, não deixe que essa pessoa tire a própria vida, ó Deus.
Que esses pensamentos do mal sejam repreendidos, ó Deus. Que o Senhor ensina essas pessoas, que o Teu Espírito Santo ensine a combater esses pensamentos, a pensar em coisas positivas, ó Deus. A pensar em coisas do Senhor, ó Deus. A pensar no Teu grande amor que o Senhor tem para a vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Mostra, Senhor, deu o Seu Filho para morrer por nós, pelo Teu grande amor. Muitas vezes nós não temos coragem de entregar o nosso próprio filho para morrer por outras pessoas, mas o Senhor entregou o Seu Filho, que estava aí na glória dos céus, morando com o Senhor. Tinha tudo, mas Ele se desfez de tudo isso e morreu por nós, ó Deus, para nos salvar, para nos libertar, nos dar salvação. Nós não merecemos, mas o Senhor fez isso por nós, ó Deus. Que essas pessoas que estão passando por depressão, ó Deus, possam sentir isso. Esse grande amor que o Senhor tem para essas vidas, por essas almas. E o Senhor mostra para elas que quando o Senhor corrige elas, quando o Senhor puxa a orelha, é porque o Senhor ama. Porque o Senhor tem amor por essas vidas. E o Senhor não quer que essas almas se percam, que essas vidas se percam, Deus. Porque o maior presente que o Senhor tem para elas é a salvação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida de cada pessoa que assistir essa mensagem. Para a honra e glória do Senhor. É do Senhor. Somente a honra e glória do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu agradeço todo mundo aí que curtiu essa mensagem, que vai compartilhar essa mensagem. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu deixo para vocês aqui um versículo. Quem tem depressão, eu deixo para vocês, não deixe de ler depois em casa. Leia na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quem tem depressão, medite no Salmo de número 41, do versículo 1 ao versículo 3. Anote esse versículo aí. Salmos 41, versículo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 3, de 1 a 3. Salmo 41, de 1 ao 3. Não deixe de ler e meditar nessa palavra. Porque a força que Deus quer te dar, talvez esteja em ajudar o próximo. Talvez esteja em ajudar as outras pessoas. Então não deixe de meditar nesse versículo. Porque já foi comprovado até cientificamente que pessoas que fazem obras sociais vivem melhor, vivem mais tempo. Às vezes são prevenidos até de doenças, de infarto. Porque Deus é amor. E quem quer conhecer mais a Deus, comece a amar. O amor é uma ação, uma atitude. Então medite no Salmo 41, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que essa mensagem possa ser um canal de bênção para a sua vida. Em nome de Jesus, boa noite a todos.